Eu sou Andresa Slomski e vou apresentar mais um Chá com Arte e com uma dica muito especial hoje, que vai ser um aproveitamento. Porque, né, a gente está vivendo num mundo aí que a gente tem que aproveitar as coisas que tem por aí. E eu gosto muito disso. E hoje a gente vai aproveitar, olha aqui, um caixote de fruta. Como que nós vamos fazer isso, né? Hoje a gente vem vendo por aí que as pessoas estão colocando palavras, utilizando palavras e coisas na decoração, né? São xícaras com palavras, são quadros. E por que não aproveitar algo que estava indo para o lixo para a gente fazer essa decoração tão linda na nossa casa? E a minha dica é: faça e coloque no jardim, na frente da sua casa, em algum lugar que você goste de ficar, para poder olhar para essas palavras, repetir elas e se sentir ainda mais feliz. E como que nós vamos fazer isso? Desmontando a caixa. E vamos utilizar as madeirinhas que tem aí. Caso você queira fazer algo que fique e que dure por muito mais tempo, a gente precisa de uma outra madeira, né? Mas essa aqui é muito boa para a gente aproveitar. E sem falar que é zero custo, né? Vamos desmontar a caixa, pegar as madeirinhas e uma lixa, para dar uma lixadinha nela, nos cantinhos, tirar as pontinhas que estão por aí, deixar um acabamento melhor para facilitar na hora da pintura. Pode ser essa lixa específica para madeira, como também pode ser aquela lixa do fogão que você tem em casa. Tirando o excesso das raspinhas da madeira, né? As ferpinhas da madeira, tá tudo ok. E aí, antes de começar, faça uma lista com todas as palavras que você gostaria de ver e profetizar na sua vida, porque isso vai estar na sua casa e além de você estar lendo, falando, repetindo, profetizando na sua vida, as pessoas que vão chegar na sua casa também vão fazer isso, porque querendo ou não, vai chamar atenção. E eu gosto de muita cor, né? Gosto das coisas coloridas. Então, a minha dica é: escolha a cor que você mais gosta e use e abuse. Aproveite as cores. E aqui já tem umas pintadas, né? Com bastante cor. Menores e também as madeirinhas maiores, porque muitas vezes a gente tem algumas palavras com mais letrinhas, né? Maiores. Então a gente aproveita tudo. E qual é a tinta que a gente vai utilizar? Tinta acrílica, tinta PVA. Eu sempre indico que a gente utilize tinta à base de água. Então eu vou pegar a bisnaguinha, vou colocar ela no pratinho e posso pegar um pincel maior. E aí a gente vai pintar. E nós precisamos escolher qual é o lado da madeira que tá mais bonitinha, né? Para ficar sempre pro lado de cima. Então eu coloco um apoio embaixo, né? Pode ser um papel, um papelão, alguma coisa que você tenha, para não sujar a mesa onde você estiver pintando. E com um pincel grande, eu vou pintar toda a minha tabuinha. Posso diluir a tinta? Pode diluir um pouquinho com água se você preferir, mas essas tintas elas já vêm pronta para o uso. E aí a cobertura vai ficar melhor, né? Então eu vou pintar toda ela. Já vou deixar pro lado, né? E vamos seguindo o nosso negócio. Indico que você, no dia que for pintar, pinte todas elas. Deixe todas elas bem coloridas, bem pintadas. Você pode pintar dos dois lados. Depende aonde você for colocar. Eu tenho algumas dessas colocadas numa árvore, fora, né? No jardim. Então eu preciso pintar os dois lados. Mas se a gente for colocar numa parede, não temos a necessidade de pintar dos dois lados.
O que ajuda a pintura dos dois lados da tabuinha é a durabilidade. Então, quando eu selar a madeira com a tinta dos dois lados, vai fazer com que ela dure por mais tempo. E aí, com um lápis, né? Esse aqui é um lápis 6B, né? Mais grossinho, eu vou escrever as palavras que eu escolhi. Se eu tenho firmeza na minha mão, eu vou direto. Caso eu tenha um pouco de medo, eu vou utilizar uma régua para medir, para fazer uma linha, uma marcação. Mas lembre que essa marcação você tem que fazer bem leve, bem suave, para que depois a gente consiga apagar. Com o auxílio de uma borracha, a gente consegue apagar. Tem firmeza na mão? Vai direto e escreve. Ai, Andresa, mas a minha letra não é legal. Eu tenho muito medo de escrever, de errar, ou a minha caligrafia não é tão boa. Imprime as letras. Lá, escolhe a letra que você quiser no computador, escreva a palavra, o tamanho que você desejar e aí utiliza o molde e um carbono. Da mesma forma que a gente pode utilizar para fazer no tecido, a gente pode utilizar o papel e o carbono para fazer na madeira também. Então, eu vou escrever com o lápis e aí, depois que eu escrevi, eu vou utilizar a mesma tinta para poder passar por cima aí das letrinhas que eu escolhi. E para isso, para essas, eu vou precisar de pincéis menores. Eles precisam ser mais fininhos, alguns até bem delicado, dependendo da palavra. Vou escrever uma palavra grande, eu vou usar um pincel menor. Se eu vou fazer uma palavra menor, eu até posso usar um pincel maior. Então, nessa aqui, eu vou utilizar a cor preta, né? Peguei a tinta preta para fazer por cima. Como eu já escrevi a lápis, fica muito fácil de passar. Posso trabalhar com o pincel. Eu vou usar. Eu posso fazer com o pincel reto, bem deitadinho para a letra já ficar mais larguinha. Posso trabalhar com ele de ladinho para ela ficar menor. Ou ainda trabalho com o pincel mais fininho para fazer ainda mais fininha a linha que eu quero, né? Então, conforme eu trabalhar com o pincel, vai ser a largura que vai ficar a minha letra, né? E aí eu vou, em cima da onde eu fiz, eu vou traçando. Quando a gente faz na madeira, não é tão liso e fácil como o tecido, né? Quem já assistiu a aulinha de pintura em tecido sabe o que eu tô falando, quem já pintou, né? E aí eu vou trabalhando em cima da onde eu passei o lápis. E aí já vai surgindo a palavra bem certinho como eu quero. Como eu disse no começo, essas tintas são à base de água, certo? O que eu preciso fazer se eu quero colocar numa área externa, onde vai pegar chuva, onde vai pegar sol, umidade? Depois que eu escrevi, que eu pintei a madeirinha, já coloquei a palavrinha, eu preciso deixar secar por no mínimo 2 dias. Porque como eu vou trabalhando essa parte do pincel, e aí algumas camadinhas ficam mais grossas de tinta, eu preciso deixar secar bem. E depois dessas 48 horas, eu vou aplicar um verniz. Eu vou passar verniz em cima de todas as tabuinhas. E aí eu vou selar perfeitamente a tinta e a tinta da palavra que eu escrevi, né?
E aí posso colocar lá no sol, na chuva, que não vai escorrer e não vai sair nada. E vai fazer com que ela dure mais tempo, né? Então, a nossa primeira palavra a gente já fez. E agora, vamos escrever mais uma de outro formato. Como eu disse, cada um vai criando a sua letra, a sua forma, conforme a habilidade. Mas o que é mais legal a gente fazer quando nós montarmos essas palavras, que tenhamos letras diferentes, né? A letra A caixa alta, a letra cursiva, uma mais larga, uma mais estreitinha, para que chame a atenção e fique diferente. Também, uma outra dica que eu acho muito lindo, eu gosto das coisas coloridas, né? Mas se você gosta só de uma cor, a minha cor preferida é azul. Aí você vai pegar um azul escuro, comprar tinta branca e aí você vai misturando e fazendo tons diferentes. Aí vai ficando, as suas plaquinhas vão ficando em tom de degradê, que fica muito lindo também. Isso é muito show, gente, é muito lindo. E escrever essas palavras que são algo positivo em nossa vida, vai fazer com que todas as pessoas que chegam nesse ambiente onde você tem as suas palavrinhas, a partir do momento que elas estiverem lendo, tudo vai ficar mais calmo, né? Ó, eu estou trabalhando com o pincel bem retinho. Então, a letra vai ficando mais larga, né? E eu posso também escolher outra cor de tinta para escrever, né? Dependendo da cor do fundo, eu escolho a cor. E aí, quando a gente tem essas palavras que são positivas e transmitem algo muito bom, todas as pessoas que vão chegando nesse ambiente, nesse espaço onde você colocou, elas vão ler e vão repetir, e essas coisas boas vão acontecer. Então é muito bom a gente ter na nossa casa essas palavras. Hoje tem bastante gente que faz aquelas palavras que é recortada, as letras, com a máquina, que a gente coloca lá família, amor, paz. Isso é muito bom. É uma dica bem legal, que são as palavras para você ter na sua casa. E aqui, hoje, a gente está explicando uma forma bem baratinha e simples de reaproveitamento e você decorar a sua casa. E aí, nós vamos fazer mais uma com outro pincel, que eu quero mostrar as formas diferentes para você, que você pode ir trabalhando nas suas plaquinhas. E nós vamos fazer com a tinta preta, todas elas, mas com pincéis diferentes. E agora eu vou usar esse pincel número 0, que é o mais fininho. A gente usa ele muito para contorno e também para escrever, né? Quando precisa. E aí eu vou trabalhando a tinta em cima da letra que eu já escrevi. Quem tem muita habilidade aí, firmeza, pode pintar, escrever direto, sem desenhar antes. Mas quem ainda não tem, eu aconselho sempre fazer o molde antes, que aí garante também da gente não errar, né? Nenhuma palavrinha, nenhuma plaquinha. Você pode colocar frase também. Não precisa ser só uma palavra em cada tabuinha, né? Pode escrever uma frase, colocar uma na saída da sua casa ou na entrada, pode ser um bem-vindo.
E aí você vai criando várias coisas, aproveitando os caixotes que vem frutas, né, no supermercado e que normalmente vai pro lixo. Então a gente precisa aprender a aproveitar essas coisas que estão por aí ao nosso redor e com um custo bem baixo, que é só a tinta, né? Quem já tem, às vezes sobra em casa a tinta de uma parede que você pintou, de um quarto, né? Algo que foi reformado, você pode utilizar também essa tinta para pintar, não tem problema algum. Às vezes você só pega um corante ou mesmo uma outra tinta e mistura para dar tons diferentes. E aí, use a sua criatividade para poder aproveitar as madeiras e deixar a sua casa mais enfeitadinha e com muitas palavras positivas para você e as pessoas que chegam na sua casa profetizar aí e a gente ser mais feliz. Então essa aqui bem delicada, né? Com uma letrinha bem fininha. A gente pode também, com o mesmo pincel, trabalhar, fazer ela mais larga em alguns pontos, se você desejar. Também vai ficar legal. Posso fazer a primeira letra com o pincel mais largo. Você vai usando a sua criatividade e o seu jeitinho e vai criando muitas palavras e muitas plaquinhas lindas para enfeitar a sua casa. E também não esqueça, depois de pintar, escrever, secar bem, passar um verniz, e o verniz pode ser qualquer verniz que você tenha em casa. Pode ser incolor, pode ser um que seja mais amarelinho, não tem problema. Selando, tá tudo ok. Se ele for um pouco mais escuro, que às vezes a gente tem um mais escuro, ele vai modificar um pouco a cor, né? A cor do fundo. Mas não tem problema algum, porque com certeza vai dar um detalhe diferente nas suas plaquinhas. E aí, eu vou desafiar vocês aí, que estão assistindo esse programa, que gostaram dessa ideia, para que você faça as plaquinhas, pinte, coloque na sua casa e depois faça um registro aí de uma foto e poste nas redes sociais e pode me marcar lá, que eu quero ver a sua foto com as suas plaquinhas e as suas palavras na sua casa. Vou ficar muito feliz se eu enxergar por aí muitas palavras positivas espalhadas na sua casa, na sua decoração e principalmente por todos os lugares, né? Que isso só vai deixar a gente ainda mais feliz. Faça, crie, aproveite tudo que você tem aí na sua casa e curta muito o nosso programa Chá com Arte, que sempre vai ter uma dica especial para você. Muito obrigada por mais um programa.